Olá, tudo bem? Seja bem-vindo ao Adestre Fácil. O meu nome é Marlon Stephanie e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre adestradores. Você que está pensando em contratar um adestrador ou você que já está trabalhando com um adestrador, você sabe ver pelas características desse adestrador se ele é um bom adestrador? Não sabe? Quer saber como? Então fica comigo até o final desse vídeo. Bom, a intenção aqui não é denegrir a imagem de ninguém, não é querer falar mal dos adestradores, mesmo porque se eu estivesse fazendo isso, eu estaria dando um tiro no próprio pé, porque eu também sou adestrador. Né? O que acontece? Há um tempo atrás, esse nicho de mercado, o nicho dos pets, ele é um mercado que ele foi muito explorado. E principalmente os adestradores, né, pseudo-adestradores, se diziam adestradores, eles aproveitaram que esse mercado estava crescendo para explorar esse mercado. Então o que aconteceu um tempo atrás? Todo mundo era adestrador. O cara comprava uma revistinha lá na banca ou assistia um vídeo, pronto, era adestrador. Então o que eu quero fazer aqui? Eu não quero prejudicar a imagem dos adestradores, eu quero defender a minha profissão, porque eu sou adestrador, entendeu? Então, você que tem a sua profissão aí, você também não gosta quando um cara faz uma coisa errada, porque cada profissão tem um bom profissional e tem um péssimo profissional. Então, tem esses pseudo-profissionais desse tempo atrás aí que eu estava falando, que eles denegriram bastante a imagem do adestrador. Então, o adestrador acabou pegando uma má fama. Agora que o adestrador, com internet, YouTube, blog, fanpage, agora que o adestrador começou a recuperar essa moral, esse prestígio que ele tem, né? Então, vamos começar falando quais são as 9 características principais de um bom adestrador. Antes de eu falar isso, Belinha, vem cá, vem. Vem, Belinha. Vem junto, sobe aqui, vem. Aqui, ó. Ai, que querido. Dá um oi aí pro pessoal. Tá bom. A Belinha tá em casa, né, Belinha? Hein? A Belinha não tá no estúdio, a Belinha tá em casa. E agora que a gente vai falar dos adestradores, das 9 características de um bom adestrador, a Belinha conhece, né, as características de um bom adestrador, né, Belinha? Então aqui no nosso canal, a Belinha ela sempre participa, não só nas aulas externas, nas videoaulas, mas aqui dentro no estúdio também ela participa. Então vamos lá, quais são as 9 características principais de um bom adestrador? Primeira característica, ele chega na sua casa no primeiro dia, na primeira aula, no primeiro contato que vocês têm, e o que ele faz? Qual é a primeira coisa que ele pede para ver? Qual é a primeira coisa que ele olha? A carteirinha de vacinação. Ele pede para ver a carteirinha de vacinação, mesmo que você hesite, mesmo que você não queira mostrar, que você diga, não, minha carteirinha tá tudo ok, tá tudo bem, tá tudo em dia. O bom adestrador, o adestrador tem essa característica, ele vai pedir para ver, ele vai dar uma olhada, ele vai querer ver se tem o carimbo do veterinário, se tem os selos que estavam na ampola da vacina. Ele vai, parabéns, Belinha, tua carteirinha tá tudo em dia. Valeu, isso aí, tudo em dia, isso aqui. Então a primeira coisa que ele olha é a carteirinha, tá? Para ver se a carteirinha tá em dia. Ele não puxa o smartphone e começa a mostrar os troféus,
as fotos das medalhas, os campeonatos, não. Ele, primeira coisa, se ele é um bom adestrador, ele vai pedir para olhar a carteirinha, tá? Depois ele vai te mostrar as fotos. Segunda coisa, depois que ele pegou a carteirinha e olhou, em seguida ele já dá uma olhada no seu pet, ele já examina olhos, pelos e orelhas, porque isso deixa eu explicar. Os pelos e as orelhas, eles já refletem a saúde externa do animal, como é que ele está por fora. Essa é a saúde externa dele. Então, se o pelo está lustro e oleoso, está brilhoso, então ele vai observar isso. Vai observar nas orelhas se tem alguma ferida dentro da orelha, se tem a orelha está vermelha por causa de alguma otite, alguma coisa. Depois que ele examinou essa parte externa, ele olha para os olhos. Por que ele olha para os olhos? Os olhos, eles são o espelho interno do cão, do que está acontecendo ali dentro com ele. Então, se ele está bem de saúde, ele vai refletir isso tendo um brilho nos olhos. Tá? Então, tu vai ver estampado no brilho dos olhos do seu pet que ele está bem por dentro. Então, o adestrador ele tem que olhar também os olhos. Terceiro item, se ele tem paciência e gosta do que faz, entendeu? Ele ser bom no que faz não significa que ele gosta do que faz. Para ele gostar do que faz, ele tem que ter paciência, ele tem que ter calma, ele tem que ter dedicação, ele tem que te explicar com bastante calma como é que vai ser o curso, como é que vai ser o treinamento. Então, nesse primeiro dia, nesse primeiro contato, você já vai ver se ele é calmo, se ele é tranquilo, ou se ele é cheio de tique nervoso e começa a se coçar e se mexer. Isso daí ele vai passar uma ansiedade para o cachorro, isso aí não vai ser bom. Então, já no primeiro dia, tem que ver essas características, que é a terceira característica, se ele tem paciência e dedicação, se ele fala repetidas vezes o que você não entendeu. Então, tem que explicar para você, tem que explicar para o cão, tem que adestrar o dono, tem que adestrar o cão, tem que falar várias vezes a mesma coisa para a pessoa poder entender, porque adestramento ele é muito amplo, ele é muito extenso, é muita coisa, é muita informação, é muito conteúdo. Então, tem que repetir, tem que falar várias vezes até a pessoa absorver tudo, tá? Quarta característica de um bom adestrador: os horários. Tá? Ele tem que ter 2 pontualidades. Quais são as 2 pontualidades que ele tem que ter? A primeira pontualidade é que se ele marcou com você às 10 da manhã, ele tem que chegar às 10 da manhã. Se ele marcou com você às 2 da tarde, ele tem que chegar às 2 da tarde. Se ele marcou às 6, ele tem que chegar às 6. Então, essa pontualidade é a primeira pontualidade, ele tem que ter. Qual que é a segunda pontualidade? A segunda pontualidade é que uma aula de adestramento ela dura no máximo 20 minutos. Então ele não pode simplesmente sair 10 minutos depois e estar de volta. Me esqueci que eu tenho que pegar uma volta. Não, tem que ficar 20 minutos. E ele também não pode ficar 1 hora com o cachorro, ainda mais se for um dia quente que tem um sol rachando, entendeu? Ele não pode ficar 1 hora fora com o cachorro. Então ele tem que chegar, pegar o cachorro e ficar 20 minutos com o cachorro. Se ele chegou na sua casa e você ficou 10 minutos conversando com ele, que você tinha que tirar algumas dúvidas, tinha que pedir isso, tinha que pedir aquilo, vocês perderam 10 minutos. Esses 10 minutos não contam, só contam os 20 minutos de aula que ele for fazer. Então tem que ver isso também. Então esses 2 horários ele tem que manter. Então se ele, depois da aula, ele fica conversando com você, fica batendo papo, e ele tem mais aula, mais pessoas para atender, ele já chegou atrasado, ele já vai sair atrasado. Então, cuidado com esse tipo de adestrador aí, porque isso não é profissionalismo, certo? Outra coisa, qual é o quinto? A quinta característica. A quinta característica é o seguinte: ele pede para treinar o seu pet apenas em sessões individuais. Como é que é isso? O cara chega lá no primeiro dia e diz: eu tenho uma chácara, eu tenho um sítio, eu tenho um hotel fazenda, eu tenho um hotel para cachorro que é onde eu levo para treinar, o senhor espera aí que daqui 1 hora eu estou de volta. Não, isso aí não funciona. O senhor fica aí deitando, tomando um refri, que eu vou dar uma volta na quadra com ele e já estou de volta. Não.
Ele não pode treinar o seu pet em apenas sessões individuais e você tem que participar de todas as sessões. Agora, da primeira é a mais importante, é aí mesmo que você tem que participar. Se o adestrador chegar e disser assim, hoje primeira aula, isso fica aí que eu vou... Não, todas as aulas o senhor tem que participar, a senhora tem que participar sempre, na primeira aula e todas as aulas, tá? Então, não pode treinar o seu pet em sessões individuais. A sexta, ela tem um pouco a ver com a quarta, porque tem a ver com horários, mas a sexta é periodicidade. O que é isso, periodicidade? A primeira vez que o adestrador veio na sua casa, ele combinou com você, nós vamos fazer a aula segunda, quarta e sexta. Ou ele combinou com você, um exemplo, né, terça e quinta. Isso é a periodicidade dele, é a periodicidade das aulas, tá? Se na terça-feira ele já te liga e diz, hoje não deu, vou na quarta, tá, beleza, ele veio na quarta. Tá. Aí outra aula era na sexta ele ligou, vamos fazer na segunda, porque na segunda é melhor. Então não vai ter uma periodicidade. A periodicidade é a seguinte, ele marcou com você terça e quinta, toda terça e toda quinta é religiosidade, tem que vir, tem que fazer aula. Não tem desculpa, não tem querer que é trefe, entendeu? Então a periodicidade não é só importante para você ver a característica do profissional, mas o cão ele precisa de periodicidade. Então se é segunda, quarta e sexta, tu tem que vir segunda, quarta e sexta, certo? A sétima é a seguinte, muitas pessoas pensam que a guia, muitas pessoas não, a maioria, todo mundo, pensa que a guia é para levar o cachorro para passear. A pessoa chega na pet, eu queria comprar uma guia para levar meu cachorro para passear. Não, a guia ela é um instrumento profissional do adestrador, ela é usada para adestrar, ela é uma peça de adestramento. Tá? Eu estou falando de guias, essas guias aqui, não aquela que tem uma cordinha que estica, isso aí não é guia, tá? Nem usem isso. Aquele parece que tu vai pescar o cachorro, aí aquilo é fácil para a pessoa puxar o cachorro pro colo. Estamos falando de guia de verdade, essas guias aqui acima. Então a guia ela é um instrumento de trabalho. Então se a guia é um instrumento de trabalho, a sétima característica do adestrador é como ele trata o seu instrumento de trabalho. Então o adestrador ele deve segurar sempre, enquanto ele estiver com o seu pet, a guia com as duas mãos, a mão esquerda e a mão direita, sempre com as duas mãos. Essa mão fica na alça, né, na empunhadura, e essa mão fica aqui perto do mosquetão. Se o adestrador começa a balançar a guia e já quer mostrar uma intimidade, assobiando e balançando, né, esse cara ele não é profissional, ele não está respeitando a guia. A guia é um instrumento de trabalho, é um instrumento do adestrador, ela é usada para adestramento. Então você tem que observar como é que é a postura do adestrador perante a guia, perante seu cão. Se ele ficar 20 minutos antes da aula conversando com você, explicando como é que vai ser a aula, ele tem que ficar 20 minutos com as duas mãos na guia e falando, de repente ele quer dar uma voltinha, virar para cá, virar para lá, ele solta para trocar de mão, vira, pega na outra mão e volta para a posição e já fica com as duas mãos na guia. O tempo todo, 100% do tempo. Isso é uma postura e isso é uma atitude de profissional, certo? A oitava. Tudo estava indo tão bem, um cara estava até te enganando que era um bom adestrador, ele fez todas as 7, tu já estava pensando que tinha feito um baita do negócio, e na oitava ele bota o seu cachorro para sentar na laje quente. A gente sabe que para adestrar tem que ter os horários, tem que ser de manhã bem cedo e tem que ser no final da tarde, porque no verão esses horários de calor atrapalha o cachorro sofre porque pelo é um casaco de peles, na verdade, o pelo, né? Então você imagina você no verão, em vez de estar de regata,
você tá de casaco de pelo fazendo exercício, casaco de pele fazendo exercício. Então, se ele for adestrar o cachorro num horário que é mais quente, em hipótese alguma ele pode fazer pode sentar o cachorro, o seu pet, na laje quente. Por quê? Porque o cão, ele senta com as genitais na laje. Então, se é um macho, se é uma fêmea, ele vai estar encostando os seus órgãos genitais no calor, na laje quente. Tu tem que chegar e dizer, pô, meu, olha aí, cara, o calor aí, tu sentando o cachorro. Entendeu? Então, o cara que ele é adestrador, que ele fez aula, que ele sabe, ele nunca vai colocar um cachorro sentado na laje quente, no calor, num dia quente. Jamais. Certo? E a nona e última, e eu considero essa importantíssima, observe o seu pet quando o adestrador chega. O adestrador tem que ser o melhor amigo dele, ele tem que gostar demais das aulas para ir nas aulas e continuar as aulas. Então o adestrador ele já tem que agradar já desde a primeira aula, já desde o princípio, já no começo. Então ele tem que agradar. Para ele agradar, você vai ver como é que o cachorro recebe o adestrador. Se cada vez que o adestrador toca a campainha ou toca o interfone, o seu cachorro vê que ele some, desaparece, se esconde atrás das portas e cortinas, se esconde embaixo da mesa, pode trocar de adestrador, porque essas aulas não estão sendo boas, não estão sendo produtivas, ele não está gostando de adestramento. O adestramento tem que ser uma coisa que o cachorro goste de fazer, que ele queira fazer por vontade mesmo, que ele esteja gostando das aulas. Então, essas são as principais dicas, né, que eu tinha para dar para você a respeito das características dos adestradores. Então eu não quero que os adestradores se ofendam e acham que eu estou querendo estragar o trabalho de alguém, né? Mas a intenção aqui não é prejudicar o trabalho de ninguém, a intenção aqui é defender os adestradores bons, defender a profissão de adestrador, né? E orientar você para que você não caia em golpes desses adestradores, esses pseudo profissionais, porque hoje em dia, principalmente na internet, todo mundo é profissional, né? Todo mundo sabe isso, todo mundo faz aquilo. Então, quando um adestrador vem até você, ele cobra honorários adiantados. Normalmente é isso que os adestradores fazem, eles cobram honorários adiantados. Então, para você não ser vítima, né, e para não denegrirem o nome e a imagem do adestrador, observe essas 9 características. Veja se o adestrador que você vai contratar, além das referências, né, ele tem que ser do métier, ele tem que saber, ele tem que ter traquejo, ele tem que entender do negócio. Então, além das referências, quando ele chegar na sua casa, você já vai perceber se ele é um bom adestrador, se ele tem essas características mesmo, né? Então, já que a gente está falando em adestrar, a gente está falando em adestramento, o adestrefacil.com é um canal que está sempre trazendo para você informações e novidades a respeito dos pets, a respeito de adestramento. Vamos falar um pouco do e-book do Adestre Fácil. Tá? É um novo guia 2018 do Adestre Fácil com 5 dicas incríveis de como tornar o seu cão mais obediente em pouco tempo, sem gastar nada, totalmente grátis. Então esse e-book ele está aqui na página. Se você está no YouTube ou se você está no blog, você tem como se direcionar para o download do e-book. Você faz o download do e-book, é grátis. A única coisa que você tem que fazer é deixar o seu e-mail, e aí automaticamente, depois que você deixou o seu e-mail, você já vai liberar um botão para você clicar em quero o meu e-book, e automaticamente ele já vai para o seu e-mail, já vai direcionado para a sua caixa postal. O que é esse e-book? Esse e-book ele faz parte de um todo, ele é apenas uma engrenagem que vai funcionar
para você se estruturar e se preparar para as videoaulas. Então, como é muita matéria, muito conteúdo, e nos vídeos eu não tenho como falar muito, eu não tenho como falar tudo, esse e-book ele já prepara o seu pet para quando você começar a assistir as videoaulas, você já está mais integrado, você já está sabendo mais do assunto, você já vai saber quais são as expressões, você já vai saber como você preparou o seu cão, como você preparou o terreno. Então, o e-book ele é uma engrenagem que faz parte de uma máquina, que faz parte de um todo, que vai levar você a transformar o seu pet num cão super educado. Ele vai ficar igual a Belinha. Como você vê a Belinha nos vídeos, como você vê ela aqui no estúdio, você vai transformar o seu pet igual a Belinha, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha agradado você, que você tenha gostado das dicas, que você tenha gostado das novidades. Baixe o e-book, fique conosco no nosso canal aí, a gente sempre tem vídeo novo, toda semana a gente está trazendo novidades modernas, novidades tecnológicas do mundo dos pets. Então, um abraço, fica com Deus e até o próximo vídeo, até mais.